Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui na abertura de mais uma escola bíblica dominical. Agradecidos a Deus por mais um dia estarmos juntos e podermos estudar a sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 3. Filipenses 1, 3 em diante, diz o seguinte, a palavra de Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos, irmãos, curvar nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por esse dia, pelo Teu cuidado e Teu amor tão grande com a nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem conduzido a nossa vida. E estas palavras de Paulo, no sentido de que o Senhor há de completar a obra que começou em nós até aquele dia, é maravilhoso podermos, ó Deus, experimentar isso. Que o Senhor está a cada dia acrescentando conhecimento, oportunidade de crescermos, de servirmos, de sermos mais úteis, mais parecidos com Jesus. Age na vida da Tua igreja, na vida de cada um do Teu povo, para que de fato estas coisas se cumpram em nós. Dá-nos a Tua bênção nesse tempo de estudo, abençoa aqueles que têm ensinado na IBD, cuida de cada um e dá-nos um ouvido atento, um coração sábio, inteligente, para compreender tudo aquilo que o Senhor tem nos passado dia após dia através da Tua palavra. Oramos agradecidos, rogando também a Tua bênção sobre a nossa congregação Oceã. Abençoa o povo que o Senhor tem naquele lugar. Que todos sejamos alimentados e fortalecidos espiritualmente neste dia. Oramos, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vemos então, irmãos, nesse texto, a certeza que Paulo tinha de que aquele que havia começado boa obra na vida dos filipenses, e cremos também na nossa própria vida, há de completá-la até o dia de Cristo. Uma forma do Senhor estar fazendo essa obra é nos ensinando. É proporcionando para nós momentos como esses que temos de estudo da Sua palavra, com seriedade, com dedicação. Que nós, portanto, estejamos dispostos de aprender mais daquilo que Ele tem para nos ensinar neste dia. Nós vamos agora adorarmos, louvarmos ao Senhor, juntamente com os irmãos do louvor, através de cânticos espirituais. Vamos adorar e cantar juntamente com eles.
Muito bem, irmãos, nós temos também essa semana que orar e agradecer pela vida dos aniversariantes. Tivemos um bom número de aniversariantes essa semana. Semana passada nós tivemos, se eu não estou enganado, apenas 2 que aniversariaram. Essa semana tem diversos, tem um número grande. E nós vamos agradecer a Deus pela vida deles, para que o Senhor os abençoe também ricamente.
Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos aniversariantes, Pai. Irmãos queridos que completaram mais um ano de vida esta semana, bênção que não foi somente para eles, mas também para nós, porque nós somos abençoados com a vida deles, nós somos abençoados com as experiências que o Senhor acrescenta às suas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um. São crianças, são adultos, são jovens, adolescentes, que o Senhor esteja a cada um levando a tua graça, a alegria de te conhecer, que eles te sirvam, ó Deus, e reconheçam que é o Senhor quem acrescenta os dias que eles estão vivendo. E que vivam, ó Deus, com disposição de te servir, de te conhecer mais, porque é nisto, ó Deus, que eles serão abençoados e eles serão felizes. Abençoa, Senhor, a cada um te pedimos. Pedimos também, nesse momento, pela nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, que também nesta semana completou 161 anos de trabalho aqui nesse país, trabalho duro, árduo, a começar pelo próprio missionário Ashbel Green Simonton, que chegou ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859. Teve um trabalho muito breve aqui no Brasil, poucos anos, faleceu aos 34 anos, de febre amarela, mas deixou um trabalho, um legado que permanece até os dias de hoje, para a honra, glória e louvor do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos coerentes, a correspondermos, Senhor, a esse ministério tão abençoado que a Igreja Presbiteriana tem realizado nesta terra. Agradecemos pela vida da igreja também. Oramos agradecidos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos hoje à noite nosso culto presencial, né? Mais uma vez, pela graça de Deus, lembrando que durante esses próximos cultos que teremos, seja domingo ou terça, nós não estaremos ministrando a ceia. A ceia foi ministrada nos primeiros 4 cultos, visando atender toda a igreja. Então nós teremos agora alguns domingos e terças-feiras sem a ceia, e depois novamente passaremos a regularmente atender a igreja. Que Deus os abençoe, lhes dê um domingo de paz, de alegria, o dia do Senhor, o dia do descanso. Que Deus esteja com cada família da igreja, renovando as forças e fortalecendo. Vamos agora participarmos do estudo, que será dirigido pela nossa irmã Gebrim. Deus a abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço. Bom dia, queridos. Estamos iniciando mais uma escola dominical. E lembrando que este mês é mês de missões, né? Na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, louvado seja o Senhor por cada missionário espalhado por todo canto do mundo. Louvado seja pela PMT, pelos que lá trabalham, pela nossa igreja. Então, vamos iniciar orando. Querido e amado Deus, nós te damos graças por mais uma manhã deste dia cheio de sol, cheio das bênçãos do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma EBD, mais uma oportunidade de falarmos do seu amor, da sua graça, das tuas misericórdias. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós estamos no capítulo 7 do livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. Então, hoje o título do nosso capítulo é Enviando Julgamentos Divinos Específicos. Então, nós temos uma pergunta: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Então, John Piper dá uma das respostas, porque são 6 respostas. E nós estamos na segunda resposta. Algumas pessoas serão infectadas com coronavírus, como um julgamento específico de Deus, por causa de suas atitudes e ações pecaminosas.
O fato de toda misericórdia ser resultado da queda, resultado da entrada do pecado desdenhoso no mundo, não significa que todo sofrimento individual seja um julgamento específico de pecados pessoais. Por exemplo, o sofrimento de Jó não era devido a seus pecados particulares. A primeira frase do livro de Jó é de que ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Está em Jó 1:1. E nós vamos ver Romanos 8:1. O que que Paulo tem nos a falar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, mesmo que venha o corona, venha outras pestes, outras enfermidades, nós não somos condenados. Podemos sim passar por tribulações, porque o próprio Jesus disse que nós passaríamos por tribulações e angústias, e que ele venceu o mundo e que nós também venceríamos, porque ele estaria conosco, não é? Então, se o apóstolo Paulo diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos livres de passar por tribulações, por corona, por outras enfermidades, mas o Senhor estará conosco. Ele já nos livrou da condenação eterna, porque é o que é mais importante para nós, porque sabemos que esta vida vai passar, mas que a certeza de estarmos com Cristo é o que nos importa, né? E como vimos anteriormente, o próprio povo de Deus experimenta muitos dos efeitos físicos do seu juízo. O apóstolo Pedro colocou desta forma: porque chegou o tempo de começar o juízo da casa de Deus, e se começa por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, será do ímpio e do pecador? 1 Pedro 4, 17 e 18. Mas também nós vemos em Provérbios 11, 31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. O justo é punido com amor. Deus nos pune sim, porque nós pecamos a todo instante. Então nós somos alvo da graça de Deus. Ele nos amou, Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos amou por graça, mas não nos livra de estarmos enfermos, porque nós somos pecadores. Desde antes de nós nascermos, nós já nascemos em pecado, como diz o salmista. Então nós temos em mente que o Senhor estará conosco em toda e qualquer situação. Então, para a casa de Deus, esse juízo divino é purificador e não punitivo. Então, se nós ficarmos doentes, não é punição, mas é uma disciplina, muitas vezes, é nos purificando de todo o pecado, para nós refletirmos e termos contatos para testemunharmos da graça e do amor de Deus. Não é uma condenação, portanto, nem todo sofrimento é devido aos juízos específicos de Deus sobre pecados específicos. Contudo, às vezes, Deus usa doenças para trazer juízos particulares sobre aqueles que rejeitam e se entregam ao pecado. Então, nós temos que ter consciência de que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele não nos condena, mas Ele nos purifica
de todo pecado, de toda imundícia, de tudo que desagrada ao Senhor. Vamos ver o que o salmista diz, o salmista Davi disse no capítulo 32, Salmos 32, versículo 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, queridos, se nós ocultarmos o nosso pecado, porque ninguém viu, eu pequei sozinha, eu fiz coisas que desagradam ao Senhor, mas eu não coloquei diante do Senhor, é um pecado oculto aos irmãos, à sociedade, mas eu sei que eu pequei, e muito mais Deus é conhecedor do meu íntimo. Então, se eu me calar, os meus ossos, como diz o salmista, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. E como é triste uma dor dos ossos. Dor de ossos é uma coisa terrível. Quem tem artrite, bursite, sabe o quanto que dói, artrose. Imagina o nosso pecado, é de igual forma, nos faz endoecer, nos adoece o nosso corpo. E aqui, quando o salmista fala este salmo, é porque ele recebe o perdão de Deus. Quando lá ele cometeu o pecado com Betseba, era um pecado que só ele, o profeta Natan, não sabia, mas Deus sabia. Ele não havia confessado o seu pecado, mas ele sentia o peso no seu corpo do seu pecado. Então nós temos que ter essa consciência de que todos os nossos pecados, todas as nossas ações contra o Senhor, nós devemos nos arrepender, nós devemos pedir perdão ao Senhor, para que Ele nos purifique dos nossos pecados, que haja um ajuste para que nós possamos ter comunhão com Deus, porque o pecado nos distancia do Senhor e não permite que nós tenhamos uma comunhão com o Senhor, que tenhamos intimidade com o Senhor. O pecado nos tira esse prazer da intimidade com Deus. Então nós precisamos estar alertas para que não sejamos enlaçados pelo pecado, que venha a falar aos nossos ouvidos: não é nada, isso é uma coisinha de nada, um pecadinho à toa. Não existe pecadinho nem pecadão. Todos os pecados são diante de Deus horríveis. Então que nós tenhamos cuidado para que Deus não venha nos punir, mas que seja para a purificação qualquer enfermidade e não punição. Então nós vimos aqui que John Piper dá exemplos de juízos específicos sobre pecados específicos. Vou dar 2 exemplos de juízos específicos sobre pecados específicos. John Piper diz: em Atos 12, o rei Herodes se exaltou, deixando-se chamar de Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido por vermes. Capítulo 12, Atos, capítulo 12, 23. Nós vemos também em Isaías 42, 8. Isaías 42, 8, quando Deus
Quando o Senhor diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então nós vemos que aqui Isaías frisa 2 vezes, aqui no 42:8 e temos no 48:11, quando ele também fala: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. E Herodes queria a glória para ele. Quem era Herodes para querer glórias? Assim como hoje os nossos governantes, quem são eles para quererem a glória? A glória é somente do nosso Deus, Criador do céu e do universo, de todas as coisas que existem, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Como nós vimos na outra lição que eu dei, que Deus é soberano, Ele é antes de tudo e será para sempre, é de eternidade a eternidade, Ele é soberano. Nós vamos passar, como os nossos pais já passaram, nossos antepassados, nós vamos voltar ao pó, mas o Senhor é Deus, é o único que tem glórias, e glória que não divide com ninguém. E Herodes caiu nesta, de achar, de ser aplaudido por aquele povo que o louvava como Deus, e no entanto ele estava muito cheio de si, se achando o próprio Deus. Então nós vemos nos versículos anteriores, eu gostaria de ler do 20 ao 23 de Atos 12, 20 a 23. Ora, havia sérias divergências entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme, expirou. Então nós vemos aqui quão triste foi a história de Herodes. Ele tinha, os povos de Tiro e de Sidom estavam necessitados, e quem abastecia era o povo do país de Israel, onde Herodes era rei. E eles fizeram um combinado com o camarista do rei, para que o camarista fosse conversar com o rei, e o rei aceitou, porque eles dependiam do rei para o seu sustento. E o rei designou um dia, um horário certo para ele sentar-se ao trono e receber aqueles ouvintes, aquelas pessoas de Sidom e de Tiro, todo cheio de pompas, com traje real, com estola, com tudo. Ele se assentou, e o povo gritava, clamava, quando ele falou a eles. Não, a Bíblia não descreve o que ele falou, mas ele deve ter elogiado e falado que ele era o bom do pedaço, né? Ele era o suma. Aí o que o povo fez? Clamava: é voz de um Deus e não de homem. E ele
todo cheio de pavão, ele não teve a humildade de falar: não, eu sou homem como vocês, não, eu sou pó. Não, ele não teve isso. Ele era o soberano, ele queria ser o soberano. Só que o anjo do Senhor, a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor o feriu naquele instante, e ele foi consumido na presença de todos pelo verme. Então, nós temos que ter a consciência constantemente de que a soberania é de Deus, que é Deus que reina, e que Ele não divide a sua glória, mas a glória é única e exclusiva do Pai. Então nós vemos que Deus pode fazer isso com todos os que o exaltam. Aqui nós vemos o que John Piper diz, também é muito interessante. O que significa que devemos nos surpreender que mais de nossos governantes não caiam mortos todos os dias por causa de sua arrogância diante de Deus e do homem. É uma grande misericórdia Deus se refrear. Porque os nossos governantes, quantos nós vemos que se acham dono do nosso Brasil, dono do mundo. Quantos governantes de tantas nações se acham, mas tudo isso é porque o Senhor é misericordioso, porque senão ele poderia fazer como fez com Herodes, mandar um verme e consumi-los em vida, porque nós sabemos que nós vamos ser consumidos depois da morte, mas em vida, ali, como foi Herodes no trono, Deus é misericordioso, porque hoje nós temos tantas pessoas no governo que seriam consumidas se não fosse a misericórdia do Senhor. Outro exemplo é o pecado da relação sexual, diz Piper. Em Romanos 1:27, o apóstolo Paulo diz: da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Essa merecida punição é um efeito doloroso em si mesmo do pecado. Então nós vemos ainda que em Gênesis 1:27 e 28, nós vemos a criação do homem. Gênesis 1:27 e 28. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, à semelhança de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Então Deus deu ao homem e à mulher para fecundar a terra, para multiplicar a terra. E quando que homem com homem vai fecundar a terra, ou mulher com mulher? Não, é contra a lei de Deus, contra os princípios que Deus criou. Deus condena estas atitudes. Então nós vemos aqui a condenação de Deus em Levítico 20, versículo 13. Levítico 20, 13. Levítico 20, 13 diz: se alguém
se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então nós vemos em Levítico que Deus condena, é pecado, porque Deus não criou o homem para ser um casal, homem e mulher, e não é homem com homem, nem mulher com mulher, que vai agradar ao Senhor. Nós também vemos que não é só no Velho Testamento, porque aí vamos falar, não, mas Jesus veio e revogou a lei. Não, nós vamos ver aqui também em Romanos 1, 26 e 28. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Então nós vemos aqui que Deus condena, é errado. Hoje nós vemos que a nossa lei civil hoje permite casamento com homem, homem com homem, mulher com mulher. Mas nós como cristãos não podemos aprovar, porque isso é torpeza. A palavra de Deus diz que é torpeza e que vão merecer a punição, e punição para esses é perdição eterna, é morte eterna, se não se arrependerem dos seus pecados e voltarem a ser homem ou a ser mulher. É muito triste quando nós vemos pessoas que viraram homens totalmente, ou que viraram mulher totalmente, sendo homens, sendo mulheres. É muito triste, porque sabemos que o juízo de Deus é tremendo sobre as pessoas que permanecem no pecado. Mas Deus, na sua misericórdia, se aprouver ao Senhor trazê-los de volta ao arrependimento, ó Senhor, tem misericórdia. São tantas pessoas que andam por este caminho horrível. Então, nós vemos também que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Portanto, embora nem todo sofrimento seja um juízo específico para pecados específicos, alguns são. Então nós vemos que muitas doenças, muitas pessoas que estão com corona, às vezes é para testemunhar ali no seu leito, testemunhar do amor de Deus a outras pessoas, encorajar outros que estão deitados do seu lado, na cama ao lado. Mas muitos também é por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado. Há 17 anos atrás, a minha sobrinha, filha da Nilzinha, teve um problema de coração, ficou internada, saiu do hospital, nós fomos levá-la, teve uma trombose e nós voltamos com ela para o hospital depois de uns dias em casa. Tivemos que dar entrada pelo pronto-socorro, isso lá no Emílio Ribas. Irmãos, quanta tristeza, o que tinha de homossexual ali, de travestis, aguardando para ser atendido no pronto-socorro, todos aidéticos, tantos jovens, tantas pessoas jovens, morrendo no pecado, sendo enlaçado pelo inimigo. Ó Senhor, só temos que clamar misericórdia, a misericórdia do Senhor.
Mas também eu tenho outro exemplo. Certa vez eu e o Herman no Banco do Brasil, lá na 7 de abril, o Herman tinha que resolver uma questão dele e eu fui com ele. Aí chegou uma pessoa com a dificuldade para andar, nós estávamos sentados aguardando o gerente. O Herman levantou e deu lugar para ele. Começamos a conversar, começamos a falar de Jesus. Aí ele nos falou que ele tinha sido travesti, trabalhado na Itália, tinha sofrido 2 acidentes, eles estavam em 4 e somente ele foi salvo. Depois do segundo acidente, ele não tinha mais trabalho, porque ele estava totalmente dependente, defeituoso, tinha marcas pelo corpo, pelo rosto, não dava mais para trabalhar numa boate. Ele volta para o Brasil. Aí ele chega aqui, alguém fala do amor de Deus para ele. Até me arrepia. Ele tinha aceito a Jesus, quer dizer, Jesus tinha ido ao encontro dele e o resgatou. Ele tinha sim as marcas do pecado, porque infelizmente tem muitas coisas que você vai levar a marca para você nunca esquecer do que Jesus fez na sua vida. Assim foi aquele rapaz. E naquela época ele estava trabalhando com evangelismo entre os homossexuais, ali na zona central de São Paulo. Mas as marcas do pecado, para que ele nunca esquecesse da graça e do amor de Deus na sua vida. Mas as consequências ele teve muito e muito triste. Então John Piper diz que toda alma seja sondada. Portanto, o coronavírus nunca é de forma simplista um castigo a qualquer pessoa. O cristão mais amoroso e cheio do Espírito, cujos pecados foram perdoados por meio de Cristo, pode morrer da doença de coronavírus, mas é apropriado que todos nós sondemos nosso próprio coração para discernir se nosso sofrimento é o juízo de Deus sobre a maneira que vivemos. Nós não estamos livres de, como eu já disse, de sermos infectados até morrermos pelo coronavírus, mas a nossa vida pode fazer diferença. No hospital nós podemos testemunhar da graça e do amor de Deus. Se formos a Cristo, podemos saber que o nosso sofrimento não é juízo punitivo de Deus. Podemos saber disso porque Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. É disciplina, não destruição, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Hebreus 12:6. Então, que nós tenhamos a consciência de que, se nós ficarmos doentes, não é só do corona, qualquer enfermidade. Hoje, uma doença que assola o mundo é o câncer, é o diabetes, que tem pego muita gente. É uma doença, o diabetes é terrível também, que é uma doença silenciosa. O câncer também, às vezes a pessoa vai descobrir, já está cheia de metástases. E, no entanto, não é castigo de Deus, mas para nós sabermos que nós vamos passar e que
nós podemos usar a enfermidade para testemunhar da graça e do amor de Deus, nunca nos esquecendo que o Senhor corrige a quem ama e castiga o filho a quem aceita. Então nós somos filhos de Deus, nós estamos cada dia sendo trabalhado como o oleiro trabalha a sua peça. Ele está fazendo um vaso, o vaso não deu muito certo, ele molda, ele vai moldando conforme, assim é Deus, vai moldando o nosso caráter, o nosso modo de ser, para a edificação do corpo de Cristo, edificação das nossas vidas, para sermos bênção onde o Senhor nos colocar. Que sejamos um vaso na mão do oleiro. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem nos dado. Queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Se estivermos com corona, com câncer, com diabetes, com qualquer outra enfermidade, ó Pai, que seja para honrarmos e glorificarmos o Senhor, testemunhando de quão grande o Senhor é em nossas vidas, quão grande o Senhor é em todas as coisas. E sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor nos deu o seu único Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. É no nome dele que oramos e tudo te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém.